Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor? Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 1, 2, 3 e 4. Aliás, 1, 2 e 3 é um texto muito conhecido da igreja, mas eu quero pegar só como base. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3 diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, as quais também, preste atenção nesse detalhe, as quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por ele por espaço de 40 dias, e falando do que respeito ao reino de Deus. Amém. Eu quero trazer ao coração da igreja uma rápida mensagem temática sobre a ressurreição de Jesus. É claro que falar sobre a ressurreição de Jesus é muito amplo. Temos materiais, ferramentas para expandir sobre esse assunto. Então, tendo isso em vista, eu quero me basear em 3 pilares que evidenciam ou que provam a ressurreição de Jesus. Pois a nossa fé não está baseada só aqui. A nossa fé é um misto de razão com fé. Acreditar naquilo que a Bíblia diz para nós. Se Jesus não ressuscitou, disse Paulo, a nossa pregação, a nossa esperança é inútil. Nós só acreditamos nas Escrituras, nós só acreditamos na vida cristã com base na ressurreição de Jesus. Pois muitos líderes religiosos já apareceu por aí. Há líderes até demais, mas todos eles estão nas suas respectivas sepulturas. A nossa fé não. Jesus padeceu, como nós lemos nesse texto, mas ele ressuscitou. E nesse intervalo de 40 dias entre a sua ressurreição e a sua subida, que a Bíblia chama de ascensão, ele ficou 40 dias, segundo Lucas, dando provas infalíveis da sua ressurreição. Entretanto, não só foi nesse intervalo de 40 dias que a Bíblia apresenta provas infalíveis da ressurreição de Jesus. E é importante que nós tenhamos em mente 3 pilares concernentes à ressurreição do nosso Jesus. Primeiro pilar, o pilar bíblico-teológico. Aquilo que a Bíblia diz sobre a ressurreição de Jesus. Segundo pilar, o pilar histórico-arqueológico, o que a ciência diz. E o terceiro pilar, o pilar empírico, como que nós tivemos a experiência com Jesus. Baseado nesses 3 pilares, eu quero meditar com os irmãos sobre tão maravilhoso tema. O primeiro pilar teológico, bíblico, o que a Bíblia diz sobre a ressurreição de Jesus. Interessante que normalmente nós só achamos que a ressurreição de Jesus só está no Novo Testamento. E pouco se fala das profecias do Antigo Testamento concernente à ressurreição de Jesus. Quando nós lemos no Antigo Testamento, nós sempre achamos ou encontramos profecias quanto à vinda do Messias, que o Messias nasceria, que o Messias viria, mas e concernente à sua ressurreição? O que a Bíblia diz no Antigo Testamento? Nós temos pelo menos 4 referências que falam sobre a ressurreição de Jesus ainda no Antigo Testamento. Será que Oséias capítulo 6, versículo 1 e 2, não é uma alusão à ressurreição de Jesus, quando ele diz, em 2 dias ele nos fará reviver, e no terceiro dia
nos fará levantar e passaremos a viver na sua presença. Uma forma tipológica, exemplar, que ilustra muito bem no Antigo Testamento, é aquilo que nós encontramos no livro do profeta Jonas. Porque o próprio Jesus vai dizer em Mateus 12:40, que da mesma forma que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem estaria no seio da terra. Mas observe que Jesus limita o tempo. Ele fala 3 dias, ele sugerindo que depois de 3 dias ele ressuscitaria. Ele não só morreria, ele morreria por 3 dias. Estaria no seio da terra por 3 dias, mas logo depois de 3 dias ele ressuscitaria. Então esse exemplo de Jonas não é só a morte, é a ressurreição de Jesus também. Mas, de forma mais objetiva, é o Salmo 16, versículo 10. Porque não me abandonarás no túmulo, nem deixará o teu fiel ver a sepultura. Uma alusão clara da morte de Jesus. Também, em Isaías 53:11, o profeta Isaías diz que o Messias olharia o trabalho de sua alma e ele ficará satisfeito. Qual é o trabalho da obra do Messias? É a sua morte e ressurreição, é a sua expiação. É uma alusão de que Jesus não ficaria preso à cruz, mas que após a sua ressurreição, ele ficaria satisfeito por aquilo que ele fez. O Antigo Testamento, meus amados, também mostra-nos a ressurreição de Jesus. Não só o Antigo Testamento, mas também o próprio Jesus, no Novo Testamento, sabia da sua ressurreição. Jesus sabia tanto da sua ressurreição que ele não comprou sepulcro, que ele não comprou túmulo, porque ele sabia que ele só ficaria 3 dias no seio da terra. Quem vai passar o final de semana não compra casa, irmão. Jesus sabia que ele morreria, mas que ele ressuscitaria. Se não vejamos Mateus, capítulo 16, 21, quando Mateus vai dizer que Jesus passou a ensinar de que ele morreria, de que ele padeceria, mas também que ele seria ressuscitado. Jesus era consciente da sua missão. Jesus era consciente que ele viveria. Lucas capítulo 18, versículo 31 ao 33, vai dizer que tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo que está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem, pois ele será entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Jesus sabia que ia ressuscitar. Ele tinha certeza da sua ressurreição. O Antigo Testamento fala da ressurreição de Jesus. O próprio Jesus era consciente da sua ressurreição. Mas também os próprios algozes de Jesus sabiam que alguma coisa ia acontecer. Mateus capítulo 27, versículo 62 ao 64, diz que no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilato disseram: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubarem, e depois diga ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior do que o primeiro. Apesar de ele estar se precavendo, eles estão reconhecendo a historicidade da palavra de Jesus. Eles sabiam que alguma coisa estava no ar.
eles reforçaram aquilo que Jesus disse: depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Ele sabia que alguma coisa que estava para acontecer. Não era simplesmente uma precaução, era também um reconhecimento da fala de Jesus. Os apóstolos também deram testemunho da ressurreição de Jesus. Pedro, em Atos capítulo 4, diante do Sinédrio, quando todos queriam questioná-lo, quando todos queriam saber a razão por que eles estavam pregando com toda ousadia, Pedro joga aquele ato deles matarem Jesus em rosto. No versículo de número 8 e 10, no capítulo 4 de Atos, vai dizer: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e ancião, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. E aqui é Pedro e João, está respondendo a cura do coxo do capítulo 3. Eles são conscientes que Jesus ressuscitou. João, o apóstolo, no livro do Apocalipse, descreve o Jesus ressuscitado. Ele fala que viu Jesus, mas ele não viu Jesus que estava na cruz. Ele agora vê Jesus, aquele que venceu a morte. E a maneira com que João descreve é maravilhoso. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 12 ao 18, João vai dizer: voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingidos, a altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelo eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caía a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. João tem agora o testemunho do Jesus vivo, aquele que venceu a morte. Paulo dá testemunho da ressurreição de Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4, ele vai dizer: ante tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou no 3º dia. Os discípulos, os apóstolos tinham a certeza de que Jesus ressuscitou. Não foi à toa, não foi em vão que todos eles foram martirizados. Pedro foi decapitado, Paulo foi decapitado. Só o Judas que suicidou-se, e João que morreu por morte natural na sua velhice, na ilha de Patmos, todos os demais foram martirizados. Por quê? Porque eles tinham certeza que Jesus ressuscitou. Eles viram Jesus não só morto, não só pregado na cruz, mas eles também viram Jesus ressuscitado. Essa é uma confiança que nós temos que ter, irmão. O Jesus que você serve, ele vive para todo sempre. E o mais interessante é que, além
da Bíblia, nos seus dois testamentos, Antigo e Novo, falarem da ressurreição de Jesus, os próprios anjos deram testemunho de que Jesus ressuscitou. Os próprios anjos falaram que Jesus ressuscitou. Mateus capítulo 28, versículos 5 e 6 diz: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temas, porque sei que é buscar Jesus, que foi crucificado. Ou o que o anjo vai dizer: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Aleluia! Aleluia! Você sabia que até o Espírito Santo participou da ressurreição de Jesus? Romanos capítulo 8, versículo 11, Paulo vai dizer: e se o Espírito, observe que a palavra aqui Espírito está com letra maiúscula, em uma referência à pessoa do Espírito Santo, um substantivo próprio. E se o Espírito daquele que é dos mortos ressuscitou a Jesus. Irmão, a Bíblia deixa claro que Jesus ressuscitou. Esse é o primeiro pilar que dá certeza, que evidencia, que fundamenta, que sustenta a doutrina da ressurreição de Jesus. É aquilo que a Bíblia diz. E ela está repleta de referência, provando que Jesus ressuscitou. Essa é a nossa certeza, porque a palavra de Deus nos diz que ele triunfou sobre a morte, que ele venceu a morte e vive para todo sempre. Você tem certeza que Jesus ressuscitou? Você não serve, você não segue simplesmente a um líder, a um fundador de uma religião. Você ama, você adora ao único homem na história que venceu a morte. E ele está aqui no seu coração, e ele está aqui recebendo a sua adoração, e ele está aqui recebendo o seu louvor, porque ele vive. Ô meu irmão, eu tenho certeza absoluta na minha alma que Jesus está vivo. Eu tenho certeza absoluta que Jesus está vivo. Glória a Deus. Ele está vivo. Ele está tão vivo que hoje nós estamos falando aqui com ele. Aleluia! Glória a Jesus. Jesus vive. Aleluia. O segundo pilar é o histórico. O primeiro pilar é o bíblico-teológico. É aquilo que a Bíblia diz. O segundo pilar é o pilar histórico. Ou seja, há uma pergunta que merece resposta. Jesus vive. Toda a igreja no 3, 1, 2... Jesus vive. Foi fraco. Ô irmão, coloca nesses pulmões aí, vamos lá no 3. 1, 2, 3. Jesus vive. Aleluia. Se você colocar qualquer nome de seguidor aqui no lugar de Jesus, vai dizer: Confúcio está morto, Buda está morto, Maomé está morto, Allan Kardec está morto, os apóstolos estão mortos, mas Jesus está vivo. Ele vive. Oh, glória a Jesus. Aleluia. O segundo pilar é histórico. A pergunta é: Jesus não ressuscitou espiritualmente, tão somente espiritualmente? Porque se Jesus ressuscitasse só espiritualmente, nós
teria um seguidor tanto quanto os outros. Quem ia provar que ele ressuscitou? Foi espiritualmente. Mas Jesus não só ressuscitou espiritualmente, ele ressuscitou corporalmente. Se você procurar a ossada de qualquer seguidor, tem que estar lá, os restos mortais. O de Jesus você não vai encontrar nunca. Meu Deus! Porque fisicamente ele ressuscitou. E qual é a prova? A prova é que o túmulo está vazio. Já foi lá, né, Renato? Não. O que está escrito lá? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. A fila vai entrar para ver nada. Essa é a graça. Porque se tivesse, ele seria outro. O corpo de Jesus não foi vencido pela morte. Corporalmente, ele ressuscitou e vive para todo sempre. Aleluia! Onde que está o corpo de Jesus? Foi transformado. Oh, Jesus! Você sabia que lá no céu, não é heresia não, tá, irmão? Que lá no céu, Jesus está em um corpo humano glorificado. E é aquele corpo que nós vamos receber. Jesus não ressuscitou espiritualmente, a prova disso a prova disso é que Jesus é esperto, irmão. Jesus gostava de um peixe. Comeu ou não peixe? Depois da ressurreição, na brasa ainda. Espírito come? Não. Jesus ressuscita fisicamente. Não existe resto mortais do corpo de Jesus. Porque o sepulcro está vazio. Ele não está aqui. Os algozes de Jesus divulgaram a teoria do mito. Mateus capítulo 28, do 11 ao 15. E indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhe que dissesse: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e esta versão divulgou-se entre os judeus até os dias de hoje. Para distorcerem o sumiço do corpo de Jesus, eles inventaram, eles subornaram, dizendo que aquelas mulheres, as seguidoras de Jesus, entraram no sepulcro, roubaram o corpo de noite, enquanto eles estavam dormindo. Ô irmão, é mais fácil acreditar em Big Bang que nisso. Primeiro, os guardas eram treinados, os guardas romanos. Segundo, os guardas romanos sabiam o que poderia acontecer se caso eles vacilassem. E terceiro, na boca do sepulcro tinha uma grande rocha, uma grande pedra. Eu te pergunto, será que aquelas mulheres teriam força suficiente para remover aquela pedra? Só se fosse virado no giraia. Meu Deus! Isso é a conversa fiada, irmão. Essa é a teoria do mito. Mas sabe por que eles tinham que fazer isso? Porque o Espírito de Deus ressuscitou Jesus corporalmente. E ele saiu, porque diante do milagre não tem pedra, não tem rocha, não tem túmulo que segurasse o nosso Messias. Aquelas mulheres não tinham capacidade físicas para subornarem, para moverem aquela pedra. Nem com biotônico Fontoura. Não tinha como.
Enquanto que eles estavam imaginando isso, Jesus estava dando evidências físicas da sua ressurreição. O texto que nós lemos vai dizer que Jesus, no intervalo de 40 dias, estavam se apresentando aos seus discípulos. Porque quando Jesus ressuscitou, ele não foi direto para o céu. Ele ainda ficou por 40 dias. E nesse intervalo de 40 dias, Jesus apareceu ressuscitado a algumas pessoas. Por exemplo, em Marcos capítulo 16, versículo 14, diz que Jesus apareceu aos 11. Em Lucas 24, do versículo 13 ao 35, o texto famoso dos discípulos do caminho de Emaús, a Bíblia dá o nome de Cleópas e seu companheiro, Jesus se apareceu a ele fisicamente. Em João capítulo 20, do versículo 11 ao 18, Jesus aparece a Maria. Em João capítulo 20, do versículo 19 ao 29, vai dizer que Jesus apareceu a Tomé. Tomé não acreditou que Jesus tinha aparecido ali entre eles. Qual foi, Tomé? Se eu não ver e não tocar, eu não verei. Jesus apareceu de mim, cá, o incrédulo. Aqui, ó, mete a mão, vai. Tá vendo, Tomé, que sou eu mesmo? Irmão, tem pessoas que só acreditam vendo. Você pode falar, pintar o céu, se não vê, não acredita. Mas Jesus diz, bem-aventurado aquele que não vê e crê. Eu nunca vi Jesus, mas eu creio com toda a minha alma que ele está vivo. Glória a Deus. Eu tenho certeza também que você crê que ele está vivo. Senão você não estaria aqui. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 5 e 8, vai fazer um resumo das aparições de Jesus. No intervalo de 40 dias, quando ele diz que Jesus apareceu a Pedro, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mas também por todos os apóstolos, e afinal de todos, depois a mim, como por o nascido fora de tempo. Jesus apareceu a todas essas pessoas fisicamente. Não foi só dizer que Jesus, olha, Jesus ressuscitou, tá, mas e aí? Quem dá prova? Quem pode falar? Os apóstolos. Não foi, irmão, por isso que eu digo, aqueles homens não iam morrer sem ter certeza que Jesus estava vivo. Eles poderiam viver muito bem, já que o Império Romano está me perseguindo, é só eu parar de falar de Jesus e está tudo bem. Eu não vou lá para o tacho de azeite, eu não vou ser luz em um poste pegando fogo, eu não vou ser comida de feras, não vai ser lançado ao anfiteatro, ao coliseu, não. Eles preferiram a morte. Sabe por quê? Porque eles tinham certeza que Jesus ressuscitou. Quem tem a experiência com Jesus, irmão, vai até as últimas consequências. Não nega Jesus por qualquer coisa, não. Eu sempre digo, uma pessoa que nega Jesus por qualquer coisa, é porque ele nunca teve um encontro com Jesus. Quem troca Jesus por qualquer coisa, é porque nunca teve um encontro de fato, real com Jesus. Quem gosta de Coca-Cola? Eu tô em processo de libertação, mas não consigo me libertar. Parece que quanto mais negócio toma Coca, mais que Coca, né? Se eu falar que a Coca-Cola é ruim, o que você vai dizer? Os viciados, claro, né? Igual eu. Né? Você vai dizer, não, é muito boa. Você vai dizer, maravilhosa. Ou não é? Por quê? Porque você provou a Coca-Cola. Ou maçã, seja lá o que for. Uma vez que você prova, por mais que a pessoa diga não, você tem a experiência. E aqui nós adentramos no terceiro pilar, que é o pilar empírico. É o pilar da experiência.
E o que isso quer dizer? Quer dizer do nosso encontro pessoal com Jesus. Até agora foi muito mais teoria, Bíblia, Antigo, Novo Testamento, aspecto histórico. Agora é o aspecto prático, experiência, ter um encontro com Jesus. Se nós, viu, pastor Renato, perguntássemos para Zaqueu quem era Jesus, o que ele nos diria? Foi aquele que entrou lá em casa e mudou a história da minha família. Se nós perguntássemos para aquela mulher adúltera no capítulo 8 de João, quem era Jesus? Ela disse, Jesus para mim é aquele que me absolveu da sentença do pecado. Se perguntássemos para Maria Madalena quem era Jesus, ela disse, Jesus para mim foi aquele que ele me libertou das castas, dos demônios, e hoje estou livre, estou liberta. Se nós perguntássemos para Pedro, depois de ter negado Jesus 3 vezes, Jesus para mim foi aquele que me restaurou, porque depois da sua ressurreição, ele não abriu mão de mim, mesmo tendo negado. Se perguntássemos para Tiago, irmão de Jesus, o que queria dizer? Olha, Tiago ia dizer o seguinte, no início eu não acreditei muito não, que ele era o Messias. Mas depois que ele ressuscitou, eu vou até as últimas consequências. E se perguntássemos para Paulo, que nutria um sentimento bestial contra a igreja, feroz, que matava a crente, entrava na casa de crente. Se perguntasse para ele, sabe o que Paulo dizer? O morrer para mim é lucro. Todas essas pessoas tiveram a experiência com Jesus. E você só o segue porque você também teve a sua experiência. Tem uns que tiveram a experiência no escritório. Tem outros que tiveram a experiência nos momentos mais difíceis da sua vida. Depois de uma noite de cachaça, depois de uma noite de usar drogas. Não importa onde e como, o que importa é que nós fomos alcançados pela graça de Jesus. Nós não negamos Jesus, porque nós temos a experiência de que Ele está vivo. Deixa eu te falar uma coisa. Termino por aqui. Tá certo aquilo ali mesmo? Jesus amado. Termino por aqui no seguinte ponto. Amo muito a minha mãe. Mas ela morreu aos 52 anos. Está indo para 12 anos. Mas eu não sinto a presença dela. Eu tenho as lembranças dela. Foi a maior mulher que eu vi na vida. Minha mãe. Saudade. Mas eu não sinto a presença dela. No dia que eu senti a presença da minha mãe, pode ter certeza que é interferência espiritual. Porque mortos, nós não sentimos a presença. Nós temos lembranças maravilhosas. Mas presença não. Agora, Jesus é diferente. Nós não temos lembranças porque nós não convivemos com Ele. Mas nós sentimos a presença dEle. E por que nós sentimos a presença dEle? Porque Ele está vivo. Não sente presença de mortos. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando nós falamos, quem está sentindo a presença de Deus não é clichê, não é conversa fora, não. É porque o nosso coração está cheio da presença de Deus, porque Jesus está vivo. E deixa eu te falar uma coisa. Presença de Jesus não é arrepio na espinha. Pode até sentir. Às vezes, essa presença preenche nós tantos, que se não tivermos cuidado em momento de culto, irmão,
A gente faz coisas que fala, eu fiz aquilo mesmo. Não é que você perdeu a razão, porque o Espírito Santo não tira a sua razão. Mas é que é uma alegria tão incontrolável que você não vê o tempo passar. Você não vê se está muito calor, se está muito quente. Você sente uma alegria dentro da sua alma. Você é preenchido. Você não tem vontade de provar nada que este mundo te apresenta, porque dentro de você só tem espaço para a presença do amado da sua alma. Se você tem a necessidade de desfrutar do mundo, é porque ainda o seu coração não está preenchido por Jesus. Se você tem vontade de colocar um pezinho lá fora, é porque o seu pezinho não está dentro. Mas hoje o Jesus vivo se apresenta para você e dizendo, estou aqui e eu vivo para todo sempre. Jesus é tão vivo que ele nos deu a esperança de nós vê-lo como ele é. E é essa a esperança, é essa motivação que nos faz batalhar pela nossa salvação. Jesus é o exemplo para nós, que da mesma forma que ele venceu a morte, que da mesma forma que ele não ficou preso nos cordões da morte, preso à sepultura, assim será conosco, que se nós permanecermos firmes, nós também venceremos a morte e estaremos para sempre com o Senhor. Quando nós olhamos para a ressurreição de Jesus, nós entendemos, o Espírito Santo ministra aos nossos corações, daqui a pouco também nós venceremos a morte e estaremos eternamente para todos sempre ao lado do meigo Nazareno, cantando o hino da vitória, se alegrando, adorando por toda a eternidade. Jesus está vivo e viveremos também juntamente com ele. Você crê nisso? Portanto, nós temos a ressurreição de Jesus em um pilar bíblico-teológico, em um pilar histórico e um pilar empírico. Essas três bases, esses três pilares, é ministrado em nossos corações pelo Espírito Santo, que de fato Jesus ressuscitou. A melhor de tudo isso é que todos os dias Jesus está ressuscitando em nossos corações. Todos os dias Ele está nos ajudando, Ele está nos fortalecendo, Ele está nos capacitando a permanecermos firmes na sua presença. E eu quero te dizer nessa noite, eu não sei como que você entrou aqui neste lugar, mas eu quero te apresentar um Jesus vivo, que tem todo o poder, que te ama e quer levá-lo junto a Ele. A sua vida não pode se resumir a essa terra. Lute, batalhe, vá para a luta, conquiste, mas tenha o seu coração no céu. Entenda que você é um ser social que precisa estar aqui entre os humanos, mas também você é um ser espiritual que aspira por Deus. E eu te apresento Jesus, que vai te levar para a eternidade. Você crê que Jesus está vivo? Se você crê, se coloque em pé. Eu falei que Jesus, que um dos aspectos ou um pilar é a experiência. Se eu for aqui abrir espaço para cada um contar a sua experiência, cada um vai ter a sua experiência. Um vai dizer, pastor, foi no pior momento da minha vida que eu tive um encontro com Jesus. Outro vai dizer, foi alguém que me levou lá para a igreja, e assim vai. Mas eu quero te dizer, que independente da forma, o importante é que se você está na presença dele, é porque o Jesus vivo se apresentou para você. Eu disse que
pilares é a experiência. E se é a experiência, é o seu relacionamento com Deus. E eu quero te convidar a orar juntamente comigo ao Jesus vivo. Irmão, entenda, eu sou meio assim, como posso te dizer? Eu tenho minhas dúvidas em certos cultos parados. Pessoas que não têm o prazer de adorar, pessoas que não têm o prazer de orar. E eu quero nesse momento abrir um espaço para nós falarmos com Jesus, porque Ele está vivo. Fecha os teus olhos e começa a falar. Tenha a certeza de que Ele está vivo. Ele não está morto. Ele está dentro da sua alma. Oh, aleluia.